Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Gospel Mira. Temos abordado aqui, ao longo dessas palestras, as diversas aparições marianas, sua importância, seus pedidos insistentes, cada vez mais insistentes, na medida em que o mundo parece caminhar alegremente para um precipício. Hoje vamos falar das aparições marianas em Monte Chiari, uma palavra que nós poderíamos traduzir aqui por Montes Claros. Temos um Montes Claros aqui em Minas Gerais também, né? E Fontanelle, na Itália. A primeira vez que eu tomei contato com a rosa mística, através de uma imagem com as 3 rosas, foi quando um padre coreano, que era um grande divulgador dessa devoção à rosa mística, esteve na casa de uma amiga que me havia convidado para a oração junto com esse padre. E depois da oração observamos, todos nós, lágrimas nos olhos da imagem da Virgem. Então eu presenciei essas lágrimas e fiquei muito tocado com isso. Pouco depois, aqui entre nós, muito perto de nós, em Betim, o nosso amigo e lutador José Maria Medina assumiu essa devoção à rosa mística com seus encontros familiares e tudo mais. Ele, inclusive, escreveu um livro contando as maravilhas da rosa mística, né? Os milagres, sinais, perfumes, luzes e outros sinais e curas também, e conversões devidas à devoção à Nossa Senhora da Rosa Mística. Ele, inclusive, construiu aqui perto, em Betim, perto de Brumadinho, em Casa Branca, ele construiu um santuário para reunir os fiéis da Rosa Mística para fazer as orações, celebrar missas e assim por diante. Ao falar de Monte Chiari e da Pierina Gili, é o nome da vidente, eu recordo que ela esteve em 1951 com o Papa Pio XII. O encontro foi assim: depois de ter sido apresentada ao Sumo Pontífice como a vidente de Monte Chiari, ele deu a impressão que nesse momento se recolhia o Papa, né, no seu pensamento íntimo, e a seguir, com o rosto alegre e de forma clara, disse: sim, recordamos-nos perfeitamente do que os peregrinos de Monte Chiari a tal respeito nos contaram. E a sorrir prosseguiu: diz-me, filhinha, tornaste-te melhor depois de teres contemplado Nossa Senhora? Pierina, face à inesperada pergunta, ficou um tanto embaraçada e não foi capaz nesse momento de responder cabalmente. Acenou ligeiramente com a cabeça, enquanto o Santo Padre pousava ligeiramente as mãos sobre ela e dizia: coragem, filhinha, esforça-te por corresponder da melhor forma a uma graça tão insigne e maravilhosa. Para isso te daremos a nossa especial bênção apostólica. Depois disso, o Papa a abençoou, pondo-lhe outra vez as mãos sobre a cabeça e dando-lhe o anel a beijar. O Santo Padre, no final, inclinou-se para a vidente que estava ajoelhada a seus pés e com humildade lhe disse: por favor, filhinha, reza por nós. Então nós temos aqui uma espécie de aprovação tácita, né, implícita do Papa Pio XII a essas aparições. Apesar disso, o bispo local resistiu e não permitia nem o culto, não permitia que a vidente fosse acompanhada de grande público aos locais das aparições e assim por diante. Algo semelhante aconteceu com o Papa Paulo VI, que, ao tomar conhecimento da mensagem de Garabandal, falou que essa mensagem era urgente e teria que ser divulgada em todo o mundo. Mas o bispo da região lá de Garabandal, opondo-se a isso, não reconheceu, fez um inquérito, vamos dizer assim, fajuto, né? Ouvindo só testemunhas duvidosas e contrárias, não ouvindo as testemunhas que realmente presenciaram os fatos, e não reconheceu as aparições. A autoridade maior
diz que a mensagem tem que ser divulgada. E a autoridade menor barra essa divulgação. São coisas que acontecem na igreja. Bom, a vidente é Pierina Gili, que nasceu em agosto de 1911 em Montechiari. Ela era oriunda de uma família camponesa e era a mais velha de 9 irmãos. Em 1918, portanto, ela tinha cerca de 7 anos, ficou órfã de pai e foi acolhida no orfanato das Irmãs Servas da Caridade. A família, na miséria, teve que se reagrupar com uma outra família, cujo pai queria praticar a pedofilia com Pierina Gili. Ela resistiu e o padrasto a acusava de desobediente e assim por diante. Então ela decidiu fazer-se religiosa, mas a saúde não favoreceu e ela ficou como enfermeira num hospital mantido pelas Servas da Caridade nos 4 anos da Segunda Guerra. Em abril de 1944, ela se torna postulante dessa congregação religiosa, mas sofre uma doença, sofre meningite, estava tida como desenganada pelos médicos, não havia mais o que fazer, mas a fundadora dessa congregação lhe apareceu e a curou. Bom, então começam assim depois das aparições. Por esse resumo da vida de Pierina Gili anteriormente às aparições, nós todos podemos verificar um certo padrão que acontece em muitas das aparições marianas. Ela aparece a crianças ou jovens, pobres, muito sofridas, mas que apesar disso tudo, não perderam a fé e não se revoltaram. É como se essa vida anterior às aparições fosse uma purificação para a mensagem que ela deveria portar ao mundo, levar ao mundo. Então nós vemos isso, por exemplo, com Bernadette, com as crianças de Fátima, com a Melânia e o Maximino lá de La Salette. São crianças sofredoras, muitas vezes órfãos, como o caso aqui. Vimos também nas semanas anteriores com relação à vidente do Escorial, Luz Amparo Cuevas e assim por diante. Então Nossa Senhora escolhe muitas vezes essas pessoas sofridas, mas que fizeram do sofrimento uma purificação prévia. Assim como os serafins purificaram os lábios do profeta Isaías, assim como João Batista foi purificado ainda no seio de sua mãe, assim também todos aqueles que vão ser autênticos mensageiros de Deus, autênticos mensageiros de Nossa Senhora, passam de alguma forma por uma purificação antes de receberem essas grandes graças. Foram muitas as aparições, algumas públicas e depois por medidas do senhor bispo, proibitivas, evidentemente, foram muitas vezes em particular. Vamos ler aqui algumas dessas aparições para termos uma ideia dessa importância dessas aparições e dessas mensagens. A primeira aparição foi na primavera de 1947. Ela trazia no peito 3 enormes espadas. A então jovem Pierina Gili, empregada como enfermeira no Hospital Citadino, teve, pela primeira vez, a visão da Santíssima Virgem na primavera de 1947, num quarto do mesmo hospital. Ela viu uma senhora muito bela, de vestido roxo, e aqui também nós encontramos o vestido roxo em Nossa Senhora, como vimos nas aparições de El Escorial, na Espanha. E na cabeça um véu branco. O seu aspecto era de grande tristeza, e dos olhos brotavam grossas lágrimas que tombavam no chão. No peito iam cravadas 3 grandes espadas. A Virgem lhe disse então só estas palavras: oração, sacrifício, penitência. Depois calou-se e desapareceu. Oração, sacrifício e penitência. Eterna e repetitiva mensagem de Nossa Mãe do Céu. É isso que o céu quer de nós. Não são reuniões pastorais, não são agrupamentos eclesiológicos, não são novas atitudes pastorais,
não são novos organismos, nada. Ela pede oração, sacrifício, penitência. Penitência aqui como sinônimo de conversão. Na segunda aparição, no dia 13 de julho de 1947, em vez das espadas, ela levava no peito 3 rosas, uma branca, outra vermelha e amarelo dourada a terceira. Na manhã de um domingo, apareceu de novo a Santíssima Virgem, a Pierina Dili, numa sala do hospital. Vestia de branco desta vez, e no peito, no lugar das espadas, como falamos, tinha 3 rosas. Pierina dirigiu-lhe essas palavras: Por favor, dizei-me quem sois vós. A Virgem sorriu e respondeu: Sou a mãe de Jesus e de todos vós. Fez uma pausa e, a seguir, prosseguiu: O Senhor me envia a fim de promover uma devoção mariana mais eficaz entre os institutos e congregações religiosos, masculinos e femininos, e entre todos os sacerdotes. Prometo a todos os que me honrarem mais a minha proteção, o florir de vocações, menos apostasias e um grande desejo de santidade nos ministros de Deus. Desejo que o dia 13 de cada mês seja considerado como o dia mariano, a consagrar a preces especiais que se hão de iniciar 12 dias antes. Nossa Senhora apareceu dia 13 de maio, 13 de junho, 13 de outubro, e assim por diante, cada mês, dia 13, em Fátima. Também o dia 13 foi o dia da Rainha Esther, consegui lá do rei a salvação dos judeus. E dia 13 agora, Nossa Senhora diz que quer que seja um dia dedicado a ela. Mas eu quero chamar a atenção para um aspecto importante. Essa segunda aparição é de julho de 1947, como acabamos de falar. Em 1960, viria o Concílio Ecumênico Vaticano II. Você sabe o que aconteceu depois com relação ao clero. Cerca de 400 mil religiosas e religiosos deixaram os hábitos. Dezenas de milhares de sacerdotes deixaram o hábito para se casar ou simplesmente abandonaram a fé, apostataram e assim por diante. Nossa Senhora sempre se antecipa. Quando ela sabia o que ia acontecer, então ela já dá o remédio antecipado, a devoção a ela, a reza do terço, o sacrifício, a penitência, né? A devoção mariana que pode salvar as congregações religiosas. Nós vemos hoje que muitas das congregações que abandonaram o espírito do seu fundador estão se desmanchando literalmente, estão acabando, não tem mais vocações. Abandonaram o espírito do seu fundador e muitas vezes se voltaram para as realidades terrestres, esquecendo que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus e o resto nos será dado por acréscimo. Depois, com a expressão de alegria no rosto, Nossa Senhora continuou falando com Pierina Dili. Nesse dia, farei descer grande quantidade de graças e santidade, de vocações sobre quantos me honrarem. Desejo que o dia 13 de julho de cada ano seja festejado em honra da Rosa Mística. Pierina perguntou à Senhora se queria demonstrar o seu poder com algum fato miraculoso. Ela respondeu: o milagre mais evidente acontecerá quando as almas consagradas, cujo espírito se relaxou, sobretudo na última guerra, com seus graves castigos e perseguições, puserem termo às contínuas ofensas ao Senhor, regressando ao primitivo espírito dos santos fundadores. Antecipadamente, Nossa Senhora, sabendo o que iria acontecer, já previne e já dá o remédio. Com essas palavras se encerrou a conversa. Eis agora o comentário referente às 3 espadas e rosas, comentário impressionante que não podemos tomar de modo leviano. A primeira espada simboliza a ruína da vocação sacerdotal e religiosa. A segunda representa a vida
pecaminosa que levam muitos sacerdotes. A terceira, a traição de Judas e o ódio contra a igreja. Judas era um dos apóstolos. Se ela fala de traição de Judas, está falando de traição de autoridades eclesiásticas, de sucessores dos apóstolos, evidentemente. Como essas coisas se tornaram claras para nós, porque elas se cumpriram. Como essas coisas se tornaram claras no que aconteceu. Isso é de 47, gente. 1947. O que é que nós vimos nas décadas de 70, 80, 90, no ano 2000, 2010, etc. Quantos escândalos mancharam a face da igreja, levando muitos fiéis ao escândalo, afastando-os da igreja. Tudo isso foram as 3 espadas com que nós transpassamos o coração de Nossa Senhora. Ruína da vocação sacerdotal e religiosa. Você se lembra da mensagem de La Salette? No século XIX, Nossa Senhora já tinha prevenido contra isso. O que as autoridades eclesiásticas fizeram para atender os pedidos de Nossa Senhora? Lá na época, fora o bispo inicial que reconheceu as aparições, o bispo seguinte combateu toda a aparição e fez calar a vidente Melânia, lá de La Salette, perseguiu os dois até não poder mais. É assim que a igreja recebeu a mensagem de Nossa Senhora e, por não a ter ouvido, perdeu muita graça, muitas graças, e as coisas se encaminharam para esse triste desfecho que nós constatamos nas décadas seguintes. Vejamos agora o simbolismo das 3 rosas. A rosa branca indica o espírito de oração, a vermelha, o espírito de sacrifício e de abnegação, a amarelo-dourada, o espírito de penitência, ou seja, de conversão. Podemos parar um pouquinho para meditar nesse título, nessa denominação com que Nossa Senhora se apresentou. Rosa é tida como a mais bela das flores. Então ela é a mais bela das flores de Deus, das flores do paraíso. Rosa mística. Mística significa que não se trata de uma rosa material, uma rosa corporal, mas uma rosa espiritual. Mística, no sentido cristão, católico, é a experiência profunda de Deus em nossa alma. Ninguém tem uma experiência de Deus tão grande como a Santíssima Virgem. Ela é a mística e a doutora dos místicos por excelência. Então ela é a rosa mística, a rosa do jardim de Deus, a rosa do paraíso, a rosa da experiência e da união com Deus. E é isso que ela deseja nos ensinar também. Abordemos agora a terceira aparição que se deu em 22 de outubro de 1947. Ela diz: eu me coloco entre as almas dos religiosos e o meu divino Filho. A Bela Senhora apareceu novamente a Pierina Dilly, não em um quarto, mas desta vez na capela do hospital, estando presentes só 3 pessoas, e entre elas o confessor de Pierina. A Virgem Santíssima voltou a pedir a prática da devoção recomendada noutras vezes e disse, entre outras coisas: eu me coloco qual medianeira entre os homens e, em particular, entre as almas dos religiosos e o meu divino Filho. Ele está cheio de tristeza com as ofensas que recebe diariamente e quer dar curso à sua justiça. Vejam bem, trazendo isso, por exemplo, para a nossa situação atual, nós vemos padres apoiando candidatos que são claramente abortistas, que querem destruir a família, que querem restringir a religião, que querem perseguir a religião. Em declarações insofismáveis, na época de eleições procuram maquiar tudo, mas nós temos o registro de declarações anteriores. Será que isso não fere, não é uma espada fincada no coração de Nossa Senhora? Será isso uma causa de grande tristeza, uma ofensa diariamente endereçada ao Senhor Jesus, ao nosso Redentor? Como é possível tamanha contradição entre o que se ensina, o que se prega,
e a ação prática, a atitude prática nas opções terrestres, políticas e assim por diante. Pierina expressou nesta altura a sua devoção também em nome dos presentes. Depois a visão desapareceu, dizendo essas palavras: vive de amor. A quarta aparição ocorreu no dia 16 de novembro de 1947. Na sé paroquial, ou seja, na igreja, de Montichiari, voltou Nossa Senhora a aparecer a Pierina Dili. Estavam presentes alguns fiéis e alguns sacerdotes. A Virgem repetiu a admoestação anterior, dizendo que o seu divino Filho estava sobremaneira exacerbado com as grandes ofensas que recebe dos homens e com os pecados contra a santa pureza. Após ligeira pausa, continuou: ele está para enviar um dilúvio de castigos. A Virgem calou-se por uns instantes e depois disse: eu intervim para implorar ainda a misericórdia e, em reparação, rogo oração e penitência. Em muitas aparições de Nossa Senhora, ela se mostra assim. Até em Fátima, naquilo que foi divulgado, por exemplo, no Terceiro Segredo, um anjo com a espada está para atingir a terra com chamas e ela se interpõe e desvia essas chamas com sua mão. Quantas vezes estivemos a ponto de ser castigados por nossa impiedade, nossa maldade, nossa infração constante aos 10 mandamentos da lei de Deus, e Nossa Senhora veio como intermediária, como medianeira, para conseguir mais um tempinho, para conseguir mais gente para fazer penitência, sacrifícios e orações pelos pecadores, para reforçar a ação dela junto do seu divino Filho. Eu, disse ela, encherei de graça os que repararem estes pecados. Pierina perguntou: seremos perdoados? E a Virgem, em resposta: sim, contanto que se combata em toda parte o pecado da impureza. E ditas essas palavras, desapareceu. E quando vemos hoje tantos sacerdotes em coisas públicas, em escândalos públicos, em processos judiciais públicos, responsáveis por esse pecado de impureza, eles que deveriam combater por toda parte esse pecado, nós vemos como Nossa Senhora nos advertiu e quão pouco ela foi ouvida. A quinta aparição foi em 22 de novembro de 1947. No dia 8 de dezembro, ao meio-dia, será a hora da graça. Isso aqui é um resumo do que ela falou. Nessa aparição, diante de algumas pessoas na igreja paroquial, quis Nossa Senhora que Pierina desenhasse com a língua 4 pequenas cruzes sobre as lajes do pavimento, no meio da catedral e precisamente sob a cúpula, debaixo da cúpula central. Depois a visão veio colocar-se sobre as cruzes, pronunciando essas palavras: desci a este lugar sagrado, onde acontecerão grandes coisas. Mas acrescentou com amargura: os cristãos do teu país, a Itália, são os que agora mais ofendem o Senhor com os pecados contra a santa pureza. Nessa época, os italianos, na quase totalidade, eram batizados na Igreja Católica, portanto, eles tinham maior responsabilidade perante Deus. Por isso, o Senhor pede orações, generosidade nos sacrifícios e penitência. Então Pierina disse: que devemos fazer para executar as vossas ordens? E a resposta foi: oração. E depois de uma breve pausa, Nossa Senhora acrescentou: aceitai diariamente todas as pequenas cruzes e os trabalhos em sinal de penitência. Vejam bem, Jesus falou uma vez a Maria Valtorta que, como nós estávamos fechando as portas a Deus e a Ele, nosso Redentor, e abrindo as portas a Satanás, Ele nos iria atormentar com uma série de dificuldades, de problemas, de coisas erradas e nos torturar, enfim,
porque é isso que ele sabe fazer: torturar, odiar, destruir, né? E nós podemos verificar que hoje em dia, com tanta burocracia, com tantas contas a pagar, com tantas informações, com tantas doenças, com tantos fenômenos naturais, com guerras também, revoluções, conflitos, ódio, etc., nós somos atormentados diariamente com uma série de aborrecimentos, digamos assim, de cruzes, para usar a linguagem de Nossa Senhora, né? Então, ela pede que a gente aceite essas cruzes. Não é necessário grandes coisas, mas vivendo como cristãos, aceitando diariamente esses pequenos aborrecimentos, essas cruzes, essas contrariedades, esses sofrimentos, nós já estaremos seguindo Jesus e já estaremos atendendo aos pedidos de penitência e de sacrifício que nos dirigiu a Mãe de Deus. A Virgem, retomando a expressão de sua realeza, disse: no dia 8 de dezembro, pelo meio-dia, voltarei aqui à igreja, onde será a hora da graça. Chama atenção para isso, porque essa hora da graça é uma outra mensagem importantíssima de Nossa Senhora. E Pierina interrogou: o que significa a hora da graça? Conversões em massa. E acrescentou Maria: almas endurecidas, frias como mármore, serão tocadas pela graça divina, tornando-se fiéis ao Senhor e apaixonadas por Ele. Foi esta a única vez que a Senhora avisou Pierina da sua próxima vinda, enquanto que das outras vezes sempre se tratou de aparições inesperadas. Na sexta aparição, entre muitas outras coisas, ela diz: quero mostrar o meu coração imaculado, que dos homens tão pouco é conhecido. E prosseguiu: em Fátima desejei propagar a devoção da consagração ao meu coração imaculado. Depois, com mais vivacidade e efusão de sentimentos, acrescentou: em Bonate, também na Itália, província de Bérgamo que fica, procurei inculcar essa devoção nas famílias cristãs. Nessa ocasião, a Virgem fez uma pausa mais larga para em seguida retomar a palavra. Em Montichiari, desejo, porém, que a devoção já indicada à rosa mística, unida à do meu coração imaculado, se aprofunde e propague nos institutos religiosos, a fim de que as almas consagradas possam atrair do meu coração materno graças mais abundantes. E ela apareceu com duas crianças, um menino e uma menina. Pierina perguntou: quem são os meninos que tendes a vosso lado? São Jacinta e Francisco, respondeu a Virgem, e eles te acompanharão nas tribulações, pois que também eles, embora mais pequenos que tu, sofreram bastante. Eis o que eu te quero: bondade e simplicidade como a dessas crianças. Sabemos que elas foram muito perseguidas, as crianças de Fátima, né? Nossa Senhora aqui já estava prevenindo a Pierina que também para ela veriam as contrariedades, as cruzes e as perseguições. O que aconteceu é que o bispo diocesano de Brest, Dom Jacinto Tredit, ordenou que Pierina se retirasse por alguns anos a um convento de religiosas como empregada, tendo como diretor o franciscano conventual Padre Justino Carpim. Vejam bem, a notícia das aparições, como sempre acontece, se espalhava, as graças de conversão eram abundantes, as curas físicas começaram também a aparecer, porque se realmente há uma invocação de Nossa Senhora, que aqui estão ligados muitos milagres, é a de Nossa Senhora Rosa Mística, né? Então o bispo, que ao que parece não era muito a favor de aparições, como aconteceu também em Garabandal, como aconteceu também na sequência lá de La Salette, sempre assim, né? São raros os bispos que reconhecem logo a evidência das aparições, como o bispo de Akita, Dom Sugiro. Então, ela estava, digamos assim, de castigo, né? Foi recolhida a um convento, separada das pessoas, separada dos locais da aparição, e durante esses anos todos, ela ficou sem aparições de Nossa Senhora, como sendo assim uma noite escura, uma purificação ainda maior e um sofrimento ainda maior. Então, depois desse longo intervalo,
Só em 1966, reparem que as aparições anteriores eram de 1947. Então são 20 anos depois, 22 anos depois, né? Tiveram início de novas aparições em fevereiro. Naquele dia, Pierina estava em oração em frente do altar de Nossa Senhora, no seu quarto, quando inesperadamente viu a linda Senhora. Pierina ouviu então palavras de estímulo e conforto pela amargura experimentada durante os longos anos de ausência da visão. A Virgem encorajou a vidente e prometeu-lhe uma nova aparição em Fontanelle no próximo domingo em Albis, 17 de abril de 1966, ou a data do meu aniversário, 17 de abril. Fontanelle é um subúrbio de Montichiari, a poucos quilômetros da catedral. Pierina vivera ali na sua infância e conhecia bem a fonte a que se desce por uma escadaria em granito. Ali havia uma gruta e uma fonte. Nossa Senhora gosta tanto das águas, das fontes, né? Recordem Lourdes. Assim como as aparições de Montichiari recordam muitas de Fátima, inculca a devoção ao Imaculado Coração de Maria, acrescentando-se também a devoção à rosa mística, né? Porque o Coração Imaculado de Maria é uma rosa mística. Assim também ela gosta das águas, das fontes, em vários outros lugares. Nós lembramos sempre de Lourdes, mas daqui também em Montichiari e em Fontanelle. Como muito obediente que ela era, ela comunicou ao bispo a aparição. Então ele recomendou a Pierina o mais rigoroso silêncio a tal respeito. E ela, em consequência disso, foi nesse domingo a Fontanelle em companhia de uma única amiga. Aí houve em 17 de abril a primeira aparição. Eu vou saltar um trecho aqui bem grande, porque o nosso horário está se aproximando do fim. Ela pediu que a Pierina fosse beijando os degraus que conduziam à fonte. Os degraus. E depois, por exemplo, no terceiro degrau, o terceiro beijo, onde estás e sobre o qual eu quero que se levante um crucifixo. Ao mesmo tempo, a Virgem indicava o lugar com a mão e prosseguia. Desejo que todos os doentes e os meus filhos peçam perdão ao meu divino Filho com um beijo de amor antes de beberem desta água. Depois a Virgem dirigiu-se à fonte e disse: tome essa lama com as mãos. Lembram-se? Lama, Bernadette, lama. Tome essa lama com as mãos, lava-te com a água. Ficai todos a saber que o pecado na alma dos meus filhos é como lama, mas a graça divina tem o poder de purificar até mesmo os pecadores mais transviados. Bom, vamos saltar aqui outras aparições. Lá na frente, depois ainda em 1966, nas aparições, vamos ver aqui. Com o decurso do tempo e por decisão da Cúria Episcopal de Brescia, Pierina Dille não voltou mais à Fontanelle depois de 1966. Outra proibição, não pode ir lá. Lugar das aparições, né? Lugar da gruta, lugar da fonte milagrosa. A Virgem Santíssima, porém, não se encontra ligada a proibições humanas quanto ao local das aparições ou quanto a estas mesmas, pelo que Pierina teve outras visões da Mãe Celeste. Referimos uma que é muito significativa. Eu estava mergulhado em oração, afirma Pierina, diante do altar de Nossa Senhora, quando fui surpreendida por uma luz intensa e voltei a contemplar a escadaria como aparecera na Catedral de Montichiari no dia da Imaculada Conceição de 1947, 8 de dezembro de 1947. Vi em seguida abrir-se uma porta enorme no cimo da escadaria, da qual se derramava uma luz dourada. No alto, em direção ao interior da escadaria, estava escrito em caracteres enormes, de cor vermelha alaranjada, Fiat da criação. Fiat é a palavra latina que traduz o faça-se. Deus disse, faça-se a luz, Fiat lux em latim. Haja luz, faça-se a luz. Depois, um tanto abaixo, em vermelho sanguíneo, Fiat da redenção. É o Fiat de Jesus que aceitou ser o Redentor, aceitou sofrer, aceitou o suplício da cruz. E ainda mais abaixo, em azul claro, Maria da Corredenção. Essa corredenção é revelada aqui, é revelada também em Amsterdã, com a Senhora
apareceu como Senhora de todos os povos e pediu que fosse proclamado o dogma de Maria Corredentora, que infelizmente nosso Papa não quer fazer, apesar de alguns cardeais terem pedido isso a ele. Então a Santíssima Virgem apareceu no cimo da escadaria com as mãos abertas em direção para baixo. Das suas mãos saíam contínuas ondas luminosas que pousavam nos degraus inferiores, onde se havia congregado muita gente. Isso é na visão, né, gente? A Virgem estava silenciosa, mas sorridente, e percebia então uma voz angélica a dizer: o fiat de Maria na anunciação do anjo. Qual foi o fiat? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Fiat mi, segundo... fiat em latim, né? Fiat mi. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, prosseguindo, a voz angélica diz: o fiat de Maria na anunciação do anjo consagrou-a como mãe de Deus e da humanidade. O fiat de Maria deve comparar-se com o da criação. Ela recebeu do Eterno Pai todas as graças. Porque com Jesus, com a encarnação de Jesus e com o fiat de Maria, começava a nova criação, uma recriação destinada a redimir a humanidade perdida, corrompida, desorientada, manchada pelos pecados. Rezai o Santo Terço. Acrescentemos ainda a comovente exortação repetida pela Senhora em diversas outras aparições deste ano de 1966, aparições particulares. Rezai o Santo Terço. Filha, eis o Santo Rosário. Todos quantos o rezarem alcançarão de mim inúmeras graças. Ele é um forte vínculo a prender-vos ao meu coração. Ele glorifica o Senhor, Rei do céu e da terra. Fiquem os meus devotos a saber que é preciso expiar os muitos pecados feitos contra o meu divino Filho, Jesus Cristo. Meus filhos, amai-vos uns aos outros. Amor a Deus e amor ao próximo. A oração é amor que sobe ao céu. Porque a caridade, gente, não é somente a caridade material, dar uma esmola, ajudar alguém, dividir os bens. Há a caridade espiritual, que é trazer bens para as almas que estão privadas das graças, que estão em pecado. E a oração consegue isso. A oração é caridade, a oração também é ação. A oração, então, é amor que sobe ao céu. Desejo que os meus filhos compreendam isso para realizar o que eu digo. Sobre todos desça a bênção do Senhor. Rezai o Santo Rosário. Vejam, gente, o céu sempre com a mesma receita, né? O rosário vai ser a cadeia que vai encadear Satanás, vai assegurar a vitória da mulher do Apocalipse, da mulher vestida de sol sobre a serpente infernal. E as exortações da Santíssima Virgem tornam-se cada vez mais frequentes, mais prementes, digo eu, nas mensagens seguintes. Por exemplo, a respeito da obediência que a Pierina Gilli prestou às ordens do bispo, né? Ela diz o seguinte: na fonte, em Fontanelle, estou sempre a acolher as orações recitadas com tanto carinho pelos filhos devotos e cumpro a vontade do Senhor, que pretende espalhar as suas graças com meu amor materno. Olha aqui agora. Uni-me à obediência que prestaste ao teu bispo, para imitar o exemplo que nos deu primeiro o meu Filho Jesus Cristo, o qual se humilhou e se fez obediente até a morte e morte de cruz. Bom, estão muitas as mensagens importantes, mas como o nosso tempo se esgota, eu vou apenas fazer uma síntese dos principais pedidos de Maria Rosa Mística. Primeiro, o dia 13 de cada mês seja dedicado a atos especiais de devoção à Virgem Santíssima, com preparação e oração nos 12 dias anteriores. Segundo, o dia 13 de julho seja um dia festivo em honra de Maria Rosa Mística. Terceiro, o dia 13 de outubro seja santificado com a comunhão reparadora. Maria Rosa Mística pede a união mundial da Santa Comunhão Reparadora. Quarto, é meu desejo que todo ano, no dia 8 de dezembro, é o dia da Imaculada Conceição, né, se realize a Hora da Graça Universal.
Com essa prática serão alcançadas numerosas graças espirituais e corporais. Maria Rosa Mística pede a hora da graça na festa da Imaculada Conceição ao meio-dia, com a prática de orações especiais para pedir o dom da conversão e da santificação. Quinto, são fundamentais na devoção a Maria Rosa Mística a oração, o sacrifício e a penitência, simbolizados pelas 3 rosas que a Virgem traz no peito. Rezar e oferecer os sofrimentos pelas almas consagradas, para que as infiéis se convertam e as fiéis se santifiquem sempre mais, e também pelo aumento das vocações sacerdotais e religiosas. E sexto, a finalidade dessa devoção é também a reparação das ofensas contra a Eucaristia, contra o nome do Senhor Jesus e os privilégios de Maria, contra a Igreja e o Papa, contra a inocência das crianças e dos simples e contra a sacralidade da vida humana e a santidade da família. Observar os mandamentos da lei de Deus, viver as virtudes cristãs, de modo especial o amor aos mais necessitados. Nossa Senhora Rosa Mística muitas vezes apareceu sorrindo, muitas vezes apareceu chorando. Quando respondemos aos apelos dela, ela sorri, o sorriso de nossa mãe. Quando lhe damos as costas ou ficamos indiferentes, ela chora. Eu tenho inúmeras fotos de lágrimas de Rosa Mística, lágrimas humanas e lágrimas de sangue.